Meus amigos, minhas amigas do Centro Espírita Harmonia, dando início à reunião de hoje, vamos fazê-lo como é de hábito no centro, com uma prece. Então, todos juntos, peguemos-nos a Deus e digamos: Senhor, evocado ou não evocado, Tu estás presente. Auxilia a cada uma das pessoas que estão vinculadas neste momento a esta palestra. Que os teus mensageiros visitem os seus lares, distribuindo harmonia, paz e tranquilidade. E que também todos nós que estamos participando dos eventos do Centro Espírita Harmonia estejamos inspirados pelo teu amor infinito. Muito bem, vamos começar a nossa palestra e ela vai girar em torno do tema Um Só Senhor. E tem como mote principal a seguinte colocação dos evangelhos: ninguém pode servir a dois senhores. Isso está em Lucas 16, 13. É uma colocação de Jesus interessante, porque, na verdade, quem estuda administração sabe que ninguém pode servir a duas chefias ao mesmo tempo. Por um problema simples, cria-se uma situação de ambivalência. Sim, porque se a pessoa está subordinada a dois hierarquicamente superiores a ele, vai haver muitas vezes conflito de orientações. Ele vai receber determinações de um, determinações de outro, e essas determinações podem muitas vezes conflitar. Ou seja, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai aborrecer a um, ou vai prejudicar o outro. Isso vai acontecer de qualquer forma. É claro que Jesus estava falando com relação a Deus. Que é outra coisa. Nós não podemos, diria ele, servir a Deus e a Mamon. Mas, se olharmos direitinho, é possível, sim, servir a dois, nesse caso. Porque seria Deus, segundo ele disse, e as riquezas. Mas, ao longo da história, existiram pessoas que serviram a Deus e, ao mesmo tempo, eram ricos. Isso não conflita uma coisa com a outra. Porque a pessoa pode ser rica e ser uma fiel seguidora de Deus, uma pessoa correta, uma pessoa honesta, uma pessoa que faça o melhor. Nós não podemos também pecar na religião pelo exagero. Não terá sentido isso, não é? Porque aí nós não estaremos servindo a dois senhores efetivamente. Porque se nós temos o reino de Deus dentro de nós e tivermos uma fortuna, iremos buscar fazer o melhor com essa fortuna, em benefício nosso e em benefício daqueles que convivem conosco e de outras pessoas. Jesus, por exemplo, teve entre seus seguidores pessoas ricas e que, no entanto, eram pessoas corretas. Mateus, o apóstolo, ele era cobrador de impostos e todos os cobradores de impostos da época tinham muito dinheiro, por várias circunstâncias e por vários meios e modos. E ele foi um grande seguidor de Jesus, inclusive deixou-nos um manuscrito que hoje nós conhecemos como o Evangelho segundo Mateus. Logo, era uma pessoa que possuía recursos e que seguiu Jesus. Zaqueu, por exemplo, outro publicano,
também seguiu Jesus. E, inclusive, ele que tinha sido publicano, e como eu já disse, os publicanos, eles afanavam, recebiam por fora, isso era comum na época. No dia que Jesus foi jantar na casa dele, ficou conversando e tal, ele virou-se lá para as tantas e disse: Senhor, eu vou pegar minha fortuna, da metade aos pobres e da outra metade, se há alguém eu defraudei, vou devolver 4 vezes a quantia que eu tirei. Então, era uma pessoa rica e tomou atitudes corretas. Existiam pessoas que tinham posição e que seguiram Jesus. Nicodemos, por exemplo, doutor da lei, tinha uma posição confortável, foi em busca de Jesus, conversou com ele, e Jesus deu a ele a grande lição. Ele que queria alcançar a vida eterna, que para que alcancemos a vida eterna é preciso nascer de novo. E esse nascer tem dois significados, 2 significações. A primeira, mudança psíquica, mudar a mente, fazer a metanoia, como também encarnação, através das encarnações sucessivas. Ser, como eu imagino, Nicodemos, cujo nome inclusive era grego, Niquedemos, triunfo do povo, vitória do povo. Se ele era fariseu, ele sabia, sim, disso. Por quê? Porque os fariseus acreditavam, e isso está em Flávio Josefo, Antiguidades Judaicas, ele que era fariseu. Os fariseus acreditavam que, se o indivíduo for honesto, correto, direito durante a vida, poderia voltar à existência em outro corpo. Vocês podem ler Antiguidades Judaicas, baixam até de graça na internet, se quiserem. Então, temos cuidado com afirmações universais. Esse tal não pode. Pode sim. O que nós temos que ter é a ideia de que é muito difícil para o indivíduo que está envolvido em coisas extremamente mundanas tomar atitudes espirituais corretas. É difícil, sim. Me lembro de uma passagem de Jesus. Falava ele à multidão. Quando aproxima-se dele um jovem e diz assim: Bom mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus olha para o homem e diz assim: Por que me chamas de bom? Bom só Deus. O que, aliás, prova que ele não era Deus, né? Porque senão ele ia assumir que era ele sendo Deus. Ele era bom. Mas, se queres alcançar a vida eterna, cumpre os mandamentos. Achei interessante porque Jesus não fez a ele uma proposta que fez a outros. Que largassem tudo, que o seguissem, não. Ele colocou pura e simplesmente o seguinte: que se ele quisesse alcançar a vida eterna, simplesmente devia cumprir os mandamentos. O homem era um judeu e ficou estarrecido. O que seriam aqueles mandamentos? Ora, ele conhecia os mandamentos de Moisés, os famosos 10 mandamentos, recebidos no alto do Tabor, segundo se diz, num fenômeno de pneumatografia, escrita direta.
em tábuas de pedra. E ele diz, mas espera aí, consigo mesmo, provavelmente, seguir os mandamentos? Será que é isso mesmo que ele quer dizer? Talvez, vai dizer Humberto Roden num dos seus livros, talvez ele tenha pensado, ele deve ter mandamentos secretos, mandamentos ocultos. E aí ele pergunta, que mandamentos? Jesus olha para ele, eu fico imaginando que Jesus deve ter feito uma cara de espanto. Não matar, não roubar, honrar pai e mãe, não desejar a mulher do próximo. O homem tomou um susto. Na verdade, para ele foi uma decepção. Era o que ele tinha mais pensado. Os famosos 10 mandamentos, que ele conhecera desde menino. Que decepção. E ele virou-se e disse, mas isso eu já cumpro desde criança. Conta um dos evangelhos que, nesse instante, Jesus o envolveu num olhar amoroso e disse, bom, se você já fez isso tudo e quer dar um passo além, isso eu estou colocando, vá, pegue sua fortuna, distribua com os pobres, desfaça-se de todos os seus bens e venha, e terás alcançado um tesouro nos céus. Depois venha e me siga. Então, o jovem, o moço rico, saiu muito triste, porque era possuidor de muitos bens. E Jesus Cristo virou-se para os discípulos, segundo o texto evangélico, e disse, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí vem os intérpretes das palavras sagradas e começam a especular. Em vez de irem para a lição efetiva, um camelo passar pelo fundo de agulha, isso é um absurdo. Deve ser uma porta que havia na entrada das cidades e que se chamava buraco de agulha, conversa fiada. Isso não existe. É papo furado. Jesus estava falando o impossível mesmo, porque, aliás, ele sempre predicava em cima do impossível. É só verem as palavras, lerem as parábolas. Então, ele disse, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele não está falando da porta de entrada de uma cidade, de uma coisa, porque o camelo... Não, estava falando isso mesmo. E o pessoal... Isso aqui ele perguntou assim, então quem vai se salvar? Observe. Ele diz para vocês, isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Porque, na verdade, ele sabia que muitas pessoas ricas eram boas, corretas e direitas. Aquele moço rico mesmo não significava que ele não prestasse, simplesmente não queria se desfazer dos bens. Não. Tanto Jesus não tinha esse objetivo, que quando ele perguntou o que fazer para alcançar a vida eterna, o que foi que Jesus disse a ele? Cumpre os mandamentos. Ou seja, você para evoluir, para crescer, para se desenvolver, não precisa ficar de cabeça para baixo, em prece, não precisa fazer posições, não sei o quê, não precisa ficar o tempo todo dizendo palavras, blá, 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 repetindo, nem fazendo atitudes rocambolescas, autossacrificiais, tomar posturas que levem a dores, a sacrifícios. Não. Basta ser
Correto. Porque Jesus disse. Cumprir os mandamentos. Não matar, não roubar, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a si mesmo, etc. Honrar pai e mãe, parará. Ou seja, aliás, diga-se de passagem, que ninguém em sã consciência pode exigir sacrifícios extremos das outras pessoas. Estou me lembrando agora que João, o Batista, aquele que mergulhava as pessoas, batismo quer dizer ficar mergulhando as pessoas, ele ficava mergulhando pessoas nos rios. Ele mergulhou pessoas, tornaram suas discípulas, todas as pessoas que ele mergulhava viraram suas discípulas, inclusive Jesus. Aí um grupo de pessoas foi a ele e perguntou: bom, você nos mergulhou, e agora, vamos fazer o quê? Ele disse: aquele que tiver comida, reparta com quem não tem. Aquele que tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Observaram? Ele não está exigindo dos seus discípulos que façam nada de absurdo, que sejam fraternos, que pratiquem a caridade, que pratiquem o amor ao próximo. Sejam quais sejam essas pessoas. Ele não estava fazendo discriminação em que era rico e que era não era. Mas chegaram a ele os publicanos, os odiados de todos, cobradores de impostos e que roubavam. Eles perguntaram para ele: e nós fazemos o quê? Ele disse: não exijam mais do que deve ser pago. Ou seja, cobrem apenas os impostos que são devidos, mais nada, porque eles sempre colocavam um sobreponto, recebiam por fora e etc. Isso está nos próprios evangelhos. Olhem bem, para o povo de uma maneira geral, quem tiver comida, divida com quem não tem. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. A túnica servia para tudo, para dormir, para cobertor e etc. E para os publicanos, só cobrarem o que era legal, devido. E finalmente chegaram os soldados. Os soldados na época eram mais bandidos do que outra coisa, porque eles viviam do saque, do roubo e etc. Até os exércitos profissionais acontecerem, todo e qualquer exército era um rebanho de bandidos. Isso toda a antiguidade, Roma, Grécia, etc. Todos eram marginais. Então, os soldados chegaram e perguntaram a ele: e nós? Ele virou-se para eles e disse: a ninguém defraudeis, quer dizer, não roubem ninguém, não exijam dinheiro de ninguém, e contentai-vos com o vosso soldo. Vocês notaram? E nós estamos dentro daquilo que a palestra pede. Nós servimos 2 senhores quando, por exemplo, eu digo que sigo Deus e eu sou um indivíduo que cometo ações inescrupulosas. Eu estou servindo a Mamon, estou servindo a Deus, aí tem colisão. Mas, se eu tenho posição, ou se eu tenho condições financeiras, e eu sigo o princípio básico de agir com correção em tudo que eu faço, não existe colisão entre o meu trabalho com Mamon e o meu trabalho com Deus. Então vejamos, o que é mais que nós podemos pensar
em termos dessa colocação, servir a dois senhores? É que, basicamente, nós só deveremos ter um Senhor, que é a consciência correta do dever cumprido. Só haverá um Senhor. Porque as pessoas corretas, honestas, direitas, elas já estão servindo a Deus. Porque elas estão cumprindo os mandamentos. Porque elas estão exercendo aquilo que João Batista recomendou aos discípulos. Cada um, na sua profissão, no seu lugar, cumprir com seus deveres. Logo, nesse caso, não existem dois senhores. Agora, nós não podemos fazer como os doutores da lei e fariseus, segundo Jesus, que viviam falando uma coisa e fazendo outra. Aí ele diz, inclusive, com relação aos sacerdotes, eles fazem fardos pesados e colocam nas costas dos outros, mas não querem tocá-los com um dedo sequer. Façam o que eles mandam, mas não façam o que eles fazem. A esses, Jesus chamava de hipócritas, raça de víboras. Vejam só. Hipócritas, raça de víboras. Tá? Ou seja, eles serviam a dois senhores. Aos seus egoísmos, aos seus sentimentos, à sua arrogância, e fingiam servir a Deus. E Jesus era inexorável com essas pessoas. Hipócritas, sepulcros caiados, raça de víboras. Mas então quer dizer que todo fariseu era raça de víboras, era hipócrita? Também não. José de Arimateia, fariseu do Sinédrio, Jesus morre. Ele vai a Pôncio Pilatos e pede o corpo de Jesus para enterrar. Olha, ele coloca a sua posição de pertencente ao Sinédrio que mandaram assassinar Jesus. Ele vai para pegar o corpo e colocar numa sepultura que era dele e que ele cede para isso. No entanto, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, não eram todos. Indo mais radiante, quem foi que espalhou realmente, divulgou a mensagem de Jesus por toda a Ásia, fazendo com que ela se tornasse universal? Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, judeu, nascido na diáspora, na cidade de Tarso, na Cilícia. Romano de nascimento, porque que nascia em Tarso, tinha a cidadania romana de nascimento. E era fariseu. Ele era da tribo de Benjamim e fariseu, segundo a lei. E é ele que Jesus vai chamar depois que ele havia perseguido os cristãos. Colaborou com a morte de Estevão. Ele mesmo diz nas epístolas que mandou prender vários, torturou vários, e por essa ação dele,
muitos dos que eram da diáspora, e observem, ele da diáspora persegue os que eram da diáspora. Ele não perseguiu nenhum cristão que fosse judeu da Judéia. Nenhum apóstolo foi perseguido por ele. Mas seus colegas da diáspora, ele perseguiu. Devia ter um complexo nessa área. Mas mesmo assim, quando ele vai a Damasco para prender Ananias, que era um cristão que lá divulgava a mensagem de Jesus, no meio do caminho Jesus aparece a ele. Ele cai do cavalo, literalmente, e diante de uma luz muito grande, ele fica cego. E a voz lhe diz, Saulo, porque era o nome dele. Ele só vai se tornar Paulo depois que ele, na ilha de Creta, vai encontrar Sérgio Paulo, um cônsul romano, e vai curá-lo. E a partir daí, ele assume o nome de Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não diz, por que persegues os meus seguidores? Porque me persegues. O seu problema não é com eles, o seu problema é comigo. Mas ele não sabia, ele não acreditava em Jesus. Jesus tinha sido preso pelo Sinédrio, tinha sido morto, colocado entre 2 ladrões, etc, etc, etc. Aí, a pergunta se faz lógica, quem és tu, Senhor, a quem eu persigo? Eu sou Jesus. Ora, naquele momento estabelece um conflito em Paulo. Ele vinha achando que fazia o melhor, porque ele seguia a tradição judaica. Ele estava perseguindo as pessoas que eram blasfemadoras contra a lei, as pessoas que seguiam alguém que tinha sido condenado pelo Sinédrio. Logo, e o quê? Naquele momento ele faz a atitude correta de um homem correto, que apesar de tudo ele era. O que queres, Senhor, que eu faça? Ele não se lamenta, não se joga no chão, não arranca o cabelo, não faz essas fitas que muita gente faz quando se descobre em erro. Jesus simplesmente vá para Damasco e lá lhe será dito o que fazer. Vai a Ananias, aparece e disse, olha, vá em tal lugar assim, dá o nome do camarada, dono da estalagem também, e disse para ele. E vai lá, procure Saulo. Aí Ananias disse assim, mas esse camarada está perseguindo a gente. Aí Jesus disse, pode ir porque ele está orando. E Ananias vai. E através do que ia ser preso e perseguido, Jesus restaura a visão dele, ele se converte e se transforma no grande arauto dos evangelhos. Olhem só. E ele está, a partir desse momento, seguindo um só Senhor, que, aliás, ele pensava estar seguindo Deus ao perseguir os cristãos. O problema dele não é que ele fosse um sádico pervertido. O problema dele é que ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. E ele descobre que não estava, logo ele muda. Uma situação interessante. Agora vamos trazer para nós tudo isso que eu falei. Em que situação nós nos encontramos? Nós estamos seguindo 2 senhores? Ou seja, nós estamos naquela situação de cima de muro, uma hora ele está com Deus, outra hora está com qualquer outra coisa? Será que a gente, enquanto espírita, é seguidor de Deus, é seguidor de Jesus? Ou nós vivemos o tempo todo seguindo os obsessores? Aí você vai pensar que vou falar dos obsessores. Não,
Eu digo viver seguindo os obsessores, que só tem pessoas que só ficam falando de obsessores. Porque eu tenho obsessão, porque o obsessor fez isso, porque o obsessor fez aquilo, porque o obsessor, porque o obsessor, porque o obsessor. E essas pessoas, em momento algum, estão falando nos benefícios que sempre tiveram dentro da doutrina espírita, dado pelos bons espíritos, por Jesus e por Deus. Esses estão servindo a dois senhores, porque eles valorizam muito mais o espírito obsessor do que os amigos espirituais. Oh, gente, o que é isso, minha gente? O que é isso? Pessoas que estão divididas, estão valorizando mais o mal que é para elas do que o bem. Na verdade, elas estão divididas, sim. Elas estão seguindo a dois senhores. Elas estão seguindo o medo e não estão seguindo a correção. Porque se eu penso corretamente, se eu ajo corretamente, se eu busco fazer o melhor pelos outros e para mim de forma honesta e correta, por que eu vou temer obsessão? Se a minha mente está voltada para pensamentos positivos, coerentes, se eu estou sempre lendo coisas boas, ouvindo palestras boas, ouvindo seminários positivos na internet, como eu posso estar com medo que os espíritos obsessores estejam me atacando, me perturbando e me distraindo? Ou me destruindo, desculpem. Isso é servir aos senhores. Dizer que acredita em Deus porque não acredita, dizer que acredita nos espíritos bons não acredita, acredita sim nos espíritos que são perturbados e desequilibrados. Por quê? Idem. Ora, qualquer pessoa que apareça a mim obsidiada, ela está me revelando que tem um problema, através do qual o espírito pode se ligar a ela e obsidiá-la. Na verdade, ela parece ter uma fé, mas não tem. Ela segue o medo. Ela segue o seu próprio desequilíbrio. Ao longo da minha vida espírita, 63 anos, eu dirigi inúmeras reuniões mediúnicas de desobsessão, de todo tipo. Nunca aconteceu comigo um caso de eu sair de uma dessas reuniões me sentindo mal. No entanto, já ouvi inúmeras pessoas que diziam: eu estou mal, cheguei em casa mal. Eu digo: não entendo por que você está passando por isso, porque isso não acontece comigo. E por que não acontece? Porque eu não estava servindo aos senhores. Se eu estou na reunião mediúnica, eu estou ligado aos dirigentes espirituais da reunião mediúnica. Logo, eu não posso sair de lá me sentindo mal, porque eles não vão deixar. E a minha mente está voltada para o trabalho a fazer. Eu estou ligado nas coisas boas que tem de ser feito, na assistência ao espírito desequilibrado, com todo carinho e, quando necessário, com autoridade devida, com as pessoas obsidiadas que chegam, recebê-las, dar-lhes orientação. Ora, eu estou fazendo o melhor. Como então eu posso estar saindo dessa reunião me sentindo mal? Impossível, porque eu só estou seguindo um Senhor. Agora, se eu estou ali dentro, com a mente em outras coisas, se eu estou ali dentro, desequilibrado, e mantenho o meu desequilíbrio, aí eu estou servindo a dois senhores.
pretensamente estou servindo aqueles que dirigem em reunião, pretensamente eu estou ajudando pessoas, mas na verdade eu estou desajudando porque o meu pensamento, o meu sentimento desequilibrado está perturbando a reunião e atrapalhando. Tanto assim que eu saio da reunião me sentindo mal. É impossível isso. Não tem sentido. Se você sente isso, procure orientação, porque você está com um problema. Se você estivesse agindo, pensando corretamente, se você não tivesse medo do que está fazendo, se tivesse consciência do trabalho que está realizando, sairia ótimo da reunião mediúnica da qual você pertence, a qual você frequenta. Você não estará servindo a dois senhores. Na própria vida de relação. Somos espíritas. Temos de receber ajuda espiritual. Por quê? Porque o Espiritismo nos ensinou como fazer para receber isso. E se eu estou seguindo os princípios espíritas, eu não posso estar mal. Por quê? Porque eu estou fazendo aquilo que Jesus mandou para o moço rico, apesar de eu não ser um moço rico, que é cumpra os mandamentos. Não matar, não roubar, honrar pai e mãe, etc, etc, etc. Se eu sigo isso, eu só estou seguindo um Senhor. Estou servindo apenas Ele. Só e exclusivamente Ele. Porque o que Deus quer de mim? Isso. Que eu seja uma pessoa correta. Buscai o reino de Deus e sua correção, de kaiosine no grego, não é justiça, como se está traduzindo nesse caso. É correção. É ter a atitude correta. Buscai o reino de Deus e sua correção, e tudo vos será acrescentado. Sim. Porque não pode haver conflito. Se eu sigo um ideal positivo, nobre, elevado, é claro, lógico, é evidente, que eu vou receber sempre o melhor. Ah, mas tem as coisas que eu fiz na outra existência, papo furado. Se você age corretamente, isso tudo já era. Porque o que importa é o que você está fazendo agora. E se você está fazendo as coisas de maneira correta, o famoso amor cobre a multidão de pecados. Não fui eu que falei, Jesus. Jesus. Tem tantas passagens interessantes que nos convidam a meditar sobre isso nos evangelhos. E nós deveríamos ler. E eu não estou falando dos evangelhos segundo o Espiritismo, não, do evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou falando dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Estou falando desses 4. Um exemplo dentro disso que eu falei. Jesus é convidado para um banquete na casa de Simão, o leproso. Simão, ou ele tinha problemas de feridas no corpo, ou tinha sido leproso e sido curado. Não sei, porque também o texto evangélico não fala. Mas quando eles estavam comendo, e olhem, o banquete na época não era sentado em cadeiras como eu estou sentado aqui. Era o seguinte, havia uma mesa, haviam divãs, a pessoa deitava no divã, comia com as mãos, não havia um garfo, a não ser faca, era a única coisa que havia, e os servos iam servindo o vinho,
que se bebia e etc. Então Jesus está deitado com os pés no alto. Nesse momento entra uma mulher, começa a beijar os pés de Jesus, chorar sobre ele, chega a molhar os pés dele. E com os cabelos longos, ela vai enxugando os pés, na medida em que os molha com suas lágrimas. Nesse momento, Simão, o leproso, está lá olhando e disse: se esse homem fosse realmente um profeta, ele sabia quem era que estava pegando nele. Ele devia considerar a mulher uma pecadora. Não que ela fosse uma prostituta. Ela, ser mulher pecadora, não precisava ser prostituta. Uma mulher de mau gênio, que não seguia as ordens dos homens, era chamada de pecadora. Aí Jesus capta o pensamento dele, ele deu um azar. E Jesus não deixava para depois. Na mesma hora ele diz assim: ô Simão, um homem devia a um senhor 1.000 sestércios. Eu estou, nesse momento, criando uma quantia, porque eu não me lembro da quantia exata. E o outro devia 100. E ele perdoou a dívida dos dois. A quem ele mais amou? Não, Simão, claro, aquele que devia mais. Ele disse: pois é, Simão, eu entrei na sua casa e você não me deu o ósculo de boas-vindas. Essa mulher, desde que entrou, não cessa de beijar os meus pés. Você não me deu água para que eu fizesse abluções, o que era costume, era educação, era protocolo. Ela, desde que entrou, está lavando os meus pés com as lágrimas dela. Você não me deu uma toalha para eu me enxugar. E, no entanto, ela, com os cabelos dela, está enxugando os meus pés. Por isso, Simão, aquele que pouco deve, pouco se ama. Aquela mulher, o amor dela cobriu as multidões de pecados dela. Ele vira-se a mulher, diz: vai em paz, teus pecados te são perdoados, os teus erros te são perdoados. Ou seja, Simão o leproso servia a dois senhores. Era um péssimo anfitrião. Era um péssimo hospedeiro. Ele manda convidar Jesus para comer na casa dele para aparecer, mas não cumpriu os mínimos requisitos do bem receber. E que eram comuns na época. Na entrada da casa você tinha que ter água para a pessoa lavar, você tinha que ter uma toalha e tinha um ósculo com o qual se recebia o visitante. Vejam só. E Jesus que faz? Dá-lhe uma lição em regra. Isso se chama independência. Isso se chama chamar a atenção ao outro, corrigi-lo com autoridade. A mulher que ele estava querendo com o pensamento dele, e talvez com as atitudes sem envergonhar, saiu justificada. E ele foi desmoralizado por Jesus na frente de todo mundo. Então, o que é que tudo isso diz para nós?
precisamos servir a um Senhor. Quem é esse Senhor? Nossa consciência. Devemos seguir o correto, o justo, o digno. Devemos praticar o bem. Devemos, na nossa profissão, exercê-la com dignidade. Cumprir aquilo que ela solicita. Aí estaremos seguindo um Senhor só, que se chama o Senhor consciência tranquila, ter dignidade. Isso é fundamental. Então é claro que nós não podemos seguir a dois senhores, o bem e o mal. É impossível. Porque um é o oposto do outro. Eu não posso ser bom e mal ao mesmo tempo. Qualquer é. Mas eu posso cometer erros por ignorância, é outra história. Mas a partir do momento em que eu sei como devo agir, eu tenho que agir de acordo com um lado só, que é o lado da correção, da dignidade, da coisa correta. Aí não há ambivalência. O Espiritismo me coloca diante de uma situação que não é ambivalente. Ele me diz que eu devo fazer a caridade, ajudar as pessoas, devo cuidar de mim, devo trabalhar, não devo ser parasita, portanto. Eu devo seguir as coisas corretas, apoiar as ideias corretas, os movimentos positivos da vida. Devo buscar fazer o melhor pelos outros e por mim. Devo pensar o melhor. Como diria Paulo, aquilo que é justo, aquilo que é lícito, aquilo que é elevado, nisso pensai. Tenho que buscar estar melhorando constantemente, estudando, aprendendo coisas novas. Nós que participamos do Centro Espírita Harmonia, temos isso. Há poucos dias tivemos a 17ª Semana Espírita. Ali nós soubemos o tempo inteiro qual o Senhor a que devemos seguir. Nós somos um espírito em evolução, temos agora consciência de que somos espíritos, estamos ligados a esse personagem. Temos que buscar fazer com que esse personagem se adeque àquilo que o espírito precisa, que é descobrir cada vez mais o que ele é efetivamente. Então, eu, enquanto espírito, tenho que descobrir a minha finalidade. Eu fui criado para quê? Para evoluir. Isso não tem sentido nenhum. Eu fui criado para me descobrir como eu sou. O que é que eu sou? O que é que eu devo realizar? Qual é o objetivo que eu devo atingir? Estou ligado a um corpo que tem uma série de implicações. Heranças genéticas, heranças psicológicas, enfim. Quando eu nasço, a família que age sobre mim, a criação de crenças, um ego que muitas vezes está desestruturado. Então, eu, enquanto espírito, tenho que ajudar o meu personagem a se equilibrar. Eu tenho que trabalhar os mecanismos de defesa do ego. Ou seja, eu tenho que seguir um só Senhor. O Senhor da correção, da dignidade, das atitudes corretas, dos pensamentos justos. Tenho que trazer da minha sombra os conteúdos que estão lá para a consciência, a fim de ampliar a consciência. Quanto mais ampliar da minha consciência, mais eu poderei ver as coisas de maneira correta e agir da melhor maneira possível, cumprindo os mandamentos.
É assim que nós vamos chegando ao final desta nossa conversa. Justamente pensando, falando que só devemos seguir um só Senhor, que é a busca da melhoria constante da nossa forma de ser, de pensar, de sentir e de agir. Assim, com um convite dessa forma, faço um outro convite. Vamos fazer a nossa prece de encerramento desta palestra e desta reunião. Senhor Deus, queremos te seguir, porque na verdade estás dentro de nós. Disse Jesus que o reino de Deus estava entre nós. E eu ainda vou mais longe, o reino de Deus está dentro de nós. Então nós sabemos, Senhor, o que queres. Sabemos quais as tuas diretrizes. E sabemos que o teu reino em nós quer o melhor de nós. Por isso, todos nós que estamos participando desta reunião e desta palestra, estamos fazendo nesse momento um compromisso contigo. De hoje por diante, nós vamos seguir somente um Senhor e vamos servir somente a Ele, a Ti, na forma de mudanças radicais em benefício de nós, atitudes corretas, pensamentos corretos, ações corretas, sentimentos positivos e equilibrados. Vamos pensar, vamos sentir e vamos agir de acordo com os 10 mandamentos e quem sabe muito mais. Te agradecemos por nos alertares sempre, através de vários meios e modos. E todas as pessoas que estão participando desta nossa reunião, recebo agora, do teu amor infinito, a presença dos teus mensageiros em seus lares, ajudando-os, amparando-os, amparando seus familiares que estejam doentes, estejam com problemas e dificuldades. Que todos sejam abençoados e encontrem a paz. Muito obrigado a vocês e muita paz.